Fala galera, tudo certo? Vídeo educacional para vocês aqui durante uma simulação de trade vendido. Para quem me pergunta como vender ações ou como operar vendido, tá? Não é algo fácil de se fazer. A mentalidade de venda, pelo menos para mim, na minha opinião, sempre vai ser opinião aqui, né? É muito mais para curtíssimo prazo, muito mais para especulação, então depende muito da sua personalidade, se você tem tempo para fazer essas vendas, porque o ponto de entrada e o ponto de saída, tanto para o stop loss como para o stop gain, tem que ser muito dinâmico e você vai precisar atuar no mercado, ou seja, estar ali enviando essas ordens para poder de fato assegurar tanto o seu risco, a sua perda, como o seu ganho. Pois bem, a SLC foi uma ação que eu comentei com vocês há pouco tempo, né? Talvez ontem ou antes de ontem, dependendo de quando eu for colocar esse vídeo para vocês, exclusivo aí para o pessoal assinante, tá? Depois eu publico para todos. Mas basicamente eu tenho lá o meu ponto divisor de águas, tá? E dentro dele eu espero especular, tá? Dois fluxos, né? Um de 1,50 para lucro, perdão. Estou especulando R$1,50 aproximadamente, perdão, R$1 aproximadamente de perda, tá? Para também R$1 aproximadamente de ganho, tá certo? R$1.000 de loss, R$1.000 de gain, basicamente isso, tá certo? O Profit Chart oferece para você a ferramenta, tá? De estar plotando essa ordem aqui de venda, só Alt e Enter no preço que você quer. E aí você mesmo pode, se não tiver ordem borboleta, que eles chamam, você pode calcular o seu risco aqui. Ó. Então, 22,51 foi a minha entrada, tá? 23,51, 23,52 é a minha saída, tá? 21,50 é a minha saída também para lucro. Bom, tá ali, ó. Então, eu tenho o meu stop aqui, eu tenho o meu stop loss, eu tenho o meu stop gain, meu objetivo, tá? E a precificação está aqui, quanto eu vendi, tá? Qual é o valor até agora que eu estou ganhando ou perdendo. No caso de verde, ganhando, se ultrapassar a minha ordem, estarei tomando, vendendo, tá certo? É importante vocês terem em mente, então, esse trabalho que eu acabei de fazer aqui, plotar a ordem, tá? Em um ponto específico, tá certo? Um sinal específico, cada um de vocês vai ter uma estratégia, mas plotar a ordem e em seguida plotar a venda, seu stop loss e a recompra, no caso aqui o stop gain, é importantíssimo, tá? A alavancagem vai ser discutida, por exemplo, eu não tenho dinheiro suficiente para vender 1.000 ações, tá? Da SLC que está custando aqui R$22,50, tá certo? Tudo bem, o que você pode fazer? Entrar em contato com o seu assessor e perguntar qual é a alavancagem com a garantia que você tem, relacionada à garantia que você tem na sua conta. Então, para vender, para fazer trading, galera, é muito importante que você tenha contato ou tenha um assessor de investimento para você perguntar sobre, de repente, preços de BTC, se você for, se é um trade aí que vai durar mais do que um dia, se preço do aluguel da ação, no caso, né, BTC, a alavancagem, quanto que você pode ser alavancado de acordo com o dinheiro que você tem, quantia que você tem na contracorretora. Essas perguntinhas são importantes e o assessor é sempre o cara que vai estar ali caso você faça alguma bobagem ou você precise executar uma ordem ou tirar alguma dúvida ali meio que com urgência. Então é importante, aqui no canal eu sempre faço o merchan do Gui, que é o meu assessor da XP, está na descrição do vídeo todos os contatos e os benefícios que ele oferece para quem é inscrito aqui no canal. Mas se você ainda não tem um assessor, eu sempre recomendo você pegar ali pelo menos 3. Pode ser da mesma corretora, da XP, por exemplo, ou pode ser de corretoras diferentes. E cotar os benefícios. Pô, o que você está oferecendo? Quanto que é o preço de corretagem? Quanto que é? Quais são os benefícios? Eu tenho um grupo de WhatsApp, como é o caso do Gui, por exemplo, de call. Tenho, não tenho? É o WhatsApp, o atendimento, ou é Skype, telefone, e-mail? Como que funciona o atendimento de vocês? Então, mastiguem sempre as informações e os benefícios que os assessores podem lhe oferecer, porque esse mercado está cada vez mais competitivo. Isso é legal, porque traz mais benefícios para o cliente, tá certo? Infelizmente, a gente não tem um grande número de corretoras ainda, mas tem aí uma porção de corretoras que são pertencentes à XP e dentro da XP tem uma certa concorrência. Então é importante você estar ali cotando, vamos dizer, XP, você tem a Rico, a Clear, que são do mesmo grupo, e aí você pula para outro grupo, tem o BTG, tem a Modal, tá? Tem a Capital Markets, então você consegue ali cotar
todos os benefícios, mas sempre tendo um assessor. Se você quer especular e é iniciante, especular, não investir. Especular é isso aqui, ó, preço, R$1 para cima, R$1 para baixo. É isso que eu estou especulando. Você precisa de um assessor, principalmente no começo. Tá? Por mais que eu poste vídeo todos os dias aqui, ou esteja presente no WhatsApp ou no Instagram, eu não sou nem 1% do que, por exemplo, o Gui consegue ser, porque ele ganha para isso. Tá? Ele está ali para oferecer esse serviço exatamente para cobrir as necessidades, dúvidas dos investidores. Certo, galera? Então, basicamente, para vender ou para comprar, se eu quisesse vender de novo, vender mais, eu colocaria aqui alguma outra venda em cima. Tá certo? Não é o caso, então simplesmente coloquei vender 1000 ações, eu, entre aspas, aluguei essa venda e quero recomprá-las com R$1 de ganho contra R$1 de perda. 1000 para cima, 1000 para baixo. Certo? Simples assim que vende, tá? Se de repente a ação que você quer vender, tá certo? É uma ação não famosa, ou seja, uma ação não líquida, que não é o caso da SLC, tá? Se você quer vender uma ação que é muito sem liquidez, isso é perigoso, precisa ver a disponibilidade de BTC, disponibilidade de aluguel. E aí você pode utilizar o Gui, pode utilizar o seu assessor. E aí, como é que estão os aluguéis de tal empresa, quanto a taxa? Ou seja, você utiliza o assessor para tirar todas as dúvidas, tá certo? Aqui, agora vocês podem perceber a parte ruim, estou perdendo R$20, por exemplo, no trade. Muito bem, especuladores, estou de volta para dar um update para vocês. Então, hoje, dia 26, eu me posicionei vendido na SLC, ali em 22,51, e durante todo o pregão de hoje, até o seu fechamento, a cotação ficou entre o meu preço de abertura, tá? E não pegou nem o meu objetivo em 21,51 de ganho e nem a minha perda, o meu risco em 23,52 de perda. Então R$1 de perda, R$1 de ganho, e durante toda a negociação do pregão de hoje, dia 26 de março, não tocou nenhum e nem outro. Então a minha operação passa de day trade, que tem 1% retido na fonte, 20% de imposto a pagar via DARF no mês seguinte, caso o lucro passe de R$10, como é o caso. Passo de day trade para swing trade, onde é 0,005 na fonte, por cento na fonte, e 15% DARF em um volume, em um montante total do mês que ultrapasse de 20 mil. Legal. Então agora eu sei que eu sou um swing trader. O que é isso? Um swing trade desse papel agora, porque não, infelizmente ou felizmente, não foi no mesmo dia que eu perdi 1000 ou ganhei 1000. Então esse é o risco, esse é o retorno, meu ponto de entrada. Tudo isso foi editado ou foi pré-planejado, tá? Agora que o trade está startado, desde o momento que eu startei o trade, não tem mais o que eu pensar, tá? Por isso que o mercado acaba trabalhando para mim. Eu já trabalhei, tá? Então é uma renda ou um prejuízo passivo, vamos dizer assim. Bom, o que o swing trade me traz, me remete? A plataforma do Profit tem as ordens aqui que vocês podem ver de venda e de compra, tanto stop gain como stop loss, tá? Porém, para que eu não precise amanhã no pregão ficar cadastrando ordem de venda ou de compra, é sempre importante você dar uma olhadinha, e eu até recomendo, quando é swing trade ou position trade, você cadastrar a ordem até cancelar lá no seu HB, lá no seu home broker, seja XP, seja da corretora que você participa. Tem lá a ordem stop loss, stop gain, cadastra e dá um checkpoint. Ele tem sempre uma barrinha para você escolher para quando é essa ordem, qual é o limite dela de tempo, cronologia, né? E eu coloco sempre até cancelar, válida até cancelar. Então, tanto o meu stop loss como stop gain eu ponho válida até cancelar. Outro ponto importante que eu gostaria, ou hack, ou opinião, tá, galera? Opinião minha aqui. Que é importante, eu sempre ponho no HB, então até cancelar, ordem de stop loss e stop gain. E é interessante saber também que pós day trade, ou seja, quando você não faz operação de day trade, a posição vendida, você está alugando um papel que você não tinha, de alguém comprado. Então esse aluguel sempre tem um custo. Então, para tirar dúvida, o que você faz para saber esse custo, quanto que é ou quanto está sendo negociado, essa taxinha de aluguel do BTC? Assessor de investimento. Não tem nada melhor e mais fácil do que você dar um pulo lá no WhatsApp
e cornetar o seu assessor de investimento. Por quê? É o trabalho dele te informar quanto que é a taxa, tá? Só para você ter uma noção do precinho que vai estar envolvido na negociação. Quando você alienar essas ações, recomprar, né? Você vai ter ali um custo, que é o custo de aluguel. Certo, galera? Fora isso, nada a se preocupar, é o mercado que vai trabalhar e a gente vai acompanhando esse trade passo a passo até a sua finalização. Tá certo? Abraço, até o próximo episódio dessa saga aqui. Por enquanto, tá terminando com um final feliz, duzentão, mas é 1.000, só aceito 1.000 e só tomo 1.000 na cabeça. É assim que joga. Tchau, tchau. Muito bem, senhoras e senhores, venho aqui trazer para vocês a atualização do trade. Então acabou dando muito certo, até pulando aí ordens de venda e de compra, e aqui eu coloco manualmente para vocês, né, o meu alvo lá em 21,52, 51, né, perdão, coloco aqui, preciso pôr minha senha postada, tá certo? E o meu stop loss agora vai para o preço de entrada. Então tá, só inverter aqui, quantidade, tá? E meu stop loss vai para o preço de entrada. Então lembro para vocês que eu estava com meu stop loss aqui em R$1 acima, 23,51, certo? A minha entrada, isso aí, fui executado. A minha entrada foi em 22,51, minha saída em 21,51. Fato é que eu não, o Profit Chart ele zera as ordens com o fechamento de mercado, como eu avisei vocês no vídeo, na parte anterior, né, como eu segmentei, hoje é dia 27, então foi um trade que durou um dia, que teve um andamento aí de R$1, desvalorização do preço, e eu fiz esse scalping ou esse swing trade, porque foi de um dia para o outro, tá? O que é legal, o que é importante aqui? Cadastrar suas ordens no home broker. Se você passa de day trading para swing trade, cadastre no home broker com aquele asterisco válido até cancelar, porque aí as suas ordens não são canceladas. A plataforma de trade ela vai cancelar a sua ordem com o fechamento de mercado, tá? Por isso que abriu aqui bem abaixo do meu alvo, até ganharia mais dinheiro, e aí eu vim aqui, coloquei minha ordem de novo na plataforma. Se estivesse cadastrado no home broker a ordem, teria saído, estaria com a ordem ali sem a necessidade de eu estar colocando na minha plataforma a ordem novamente, tá? Então é importante para vocês entenderem o que é especulação vezes investimento, o que é venda vezes compra. Dá para se ganhar dinheiro nas vendas das ações, dá para se ganhar dinheiro na compra das ações, comprado ou vendido no caso. Porém a venda é um pouco mais criteriosa, por isso é importante você ter assessor para ir perguntar sobre preço de aluguel, sobre liquidez do papel, se você não souber, tá? Porque aí você fica tranquilo com o assessor, tá? E sinceramente o seu assessor vai ganhar com a corretagem que você gerou durante a venda e a compra, nada mais, tá? Então é um serviço sim que a gente tem que utilizar, por isso que eu sempre faço vira e mexe, sempre não, né? Vira e mexe faço o merchan do guia aqui, mas só para vocês acompanharem. Eu tinha o meu ponto, que eu inclusive postei aqui no YouTube para vocês, né, como sendo um ponto de baixo, divisor de águas, né, de baixo para cima. Nos vídeos do YouTube eu sempre falo, nos vídeos tradicionais eu falo de baixo para cima, resistência, se vencermos o ponto amarelo e fecharmos acima, será suporte, tá? Agora eu tenho suporte aqui, ó, em 19,86, 19,66. Se eu fosse um cara, por exemplo, que acreditasse que a SLC não seria uma empresa específica para se investir ou se especular durante essa queda do mercado, crise, eu poderia alongar a minha venda, tá? Poderia vender até as regiões, estar vendido, perdão, até as regiões aqui que eu tenho de suporte. Eu, Bruno Mazzoni, acredito que ela deva voltar para cá, tá? Até repetindo aqui um fluxo de queda. Acredito que ela vá tocar novamente essa LTA. Eu acredito em várias coisas. Mas o que é importante do trader, do especulador, como é um jogo, e eu trato isso como um jogo, como se fosse um carteado, como se fosse poker, tá? Para cada trade eu defino o meu planejamento antes de eu colocar a ordem aqui de venda ou de compra. Então, quando eu startei a ordem de venda aqui, ó, coloquei a ordem de venda para vocês,
eu já tinha pré-planejado stop e já tinha pré-planejado ganho, tá certo? É muito importante que você não tenha nenhum gatilho emocional durante o trade, durante a especulação. Senão, assim como um jogo, tá, você vai mostrar sua fraqueza e provavelmente vai fazer cagada, né? Esse é o português bem claro, tá? Então, quando eu tenho planejamento de R$1 de perda, R$1.000 nesse caso, R$1.000 de ganho, 1 para 1 é o meu gerenciamento de risco, tá? É financeiro, não é técnico, tá bom? E eu aceito, essa grana veio como um bom trade. Um bom trade, assim como um bom funcionário. A SLCE foi um bom funcionário, mas principalmente é difícil a gente controlar funcionários, tá? Principalmente no mercado financeiro. Tá, vamos supor cada ativo, cada ação, cada, né, ETF que você trade, sei lá qual produto financeiro que você trada, ele é um funcionário seu. Tá? E é muito complicado a gente domar esse funcionário. Por isso que existe análise técnica, análise fundamentalista, estratégias de trade, né, na especulação. Porém, é fácil e é 100% responsabilidade sua controlar o patrão, que é você. Então, o trade é um empreendimento. Tá? É um empreendimento que infelizmente é limitado porque ele só é lucrativo ou deficitário, ele não é produtivo. Então aqui eu não capitalizei o empresário, não descapitalizei ele também, tá certo? Eu só troquei um aluguel com alguém que estava comprado, tá? E ofereceu esse aluguel para mim, depois eu devolvi a um preço mais baixo, ganhei essa variação. Então é 100% lucrativo ou deficitário, não produtivo, tá? Tem que se ter isso em mente. É uma estrutura organizacional, então vamos dizer assim, trazendo para a economia real, né? É um funcionário, você é o chefe e esse funcionário ele só pode te dar lucro ou prejuízo, ele não produz nada. Então não adianta ser romântico com esse funcionário ou querer que ele produza algo para você além disso, dinheiro, tá? E com isso você então eu acho que você vai se conectar ou não com trading. Tá? Você vai se conectar ou não com especulação. Beleza, galera? É um exemplo bem fajuto. Eu vou, acoplado a esses vídeos de gráfico, né? Eu vou tentar gravar minha cara aqui para dizer um pouquinho, um resumo do que se faz, né? Do passo a passo que você tem que percorrer para operar vendido. Eu acho que tudo começa com a análise técnica ou fundamentalista, ou ambas, ou fundamentalista, para você saber o que vender, quando vender, tá certo? Por que vender, né? Essas são as 3 perguntas, e aí a análise fundamentalista vai ajudar você no porquê, a técnica no quando e quanto, né? Principalmente quanto vender alvos, né? Alvos e o seu prejuízo máximo. Tá? E depois disso você tem que olhar a disponibilidade de BTC, se o papel não for líquido. Depois da disponibilidade, se você acha que o trade é muito longo, se a sua expectativa é de passar dias, meses vendendo, vale a pena você ver preços, tá? Preços ou custos, perdão, do aluguel, tá? Porque aí você realmente vai estar tratando a especulação que seja como um jogo sério, no mínimo, como uma empresa, como você está sendo um CEO ali e você está escolhendo um funcionário que você vai dar uma depreciada, vai tentar extrair nele um lucro, tá certo? Eu acho que isso é importante. Hoje é dia 27, eu iniciei esse trade no dia 26, então se eu tivesse finalizado o trade ontem, sendo day trade, vocês têm que ter noção que é 1% na fonte do lucro, tá? Então IRF, tá? De 1%, e day trade tem 20 na DARF, tá? 20 no seu lucro DARF mês seguinte. Como eu fiz uma operação não day trade, tá? Você pode chamar de swing trade se quiser, ou position, tá? Eu vou ter 0,005% na fonte IRF, tá? E 15 de DARF se eu movimentar acima de R$20.000 no mês de movimentação financeira, e no caso do day trade, se meu lucro for acima de 10, então 15% acima de R$20.000 movimentados, tá? Não necessariamente acima do lucro de 10 ou mais, 15% DARF mês seguinte. É isso que vocês têm que saber na parte tributária, tá? Então day trade está aqui, swing trade está a colar, ou qualquer coisa que não for day trade tá a colar de mercado de renda variável.
Beleza, galera? Eu espero que eu tenha feito... Vou tentar repartir esse vídeo em alguns, mas eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que vocês têm sobre a mentalidade para se especular também vendido na bolsa. Tchau, tchau.